Então vamos lá, como eu já tinha falado, a nossa aula hoje é sobre o teatro na China. A cultura na China, para a gente entender o teatro que é feito na China, a gente tem que entender as diferenças culturais que a gente encontra nessa civilização chinesa tão antiga, milenar, da nossa civilização ocidental, globalizada. Não quer dizer que a China não tenha hoje contato com o mundo aqui, apesar de ser uma China comunista, e eles têm controle de internet, eles não têm essa acessibilidade que a gente tem, mas hoje se tem contato com a cultura ocidental. Mas o apelo às tradições e o apego ao passado heróico impediu que esse contato com o Ocidente pudesse interferir de maneira... Claro que alguma influência tem, como o nosso teatro hoje também tem influência do teatro chinês, mas não foi transformador como foi em outros lugares do mundo, que a gente vai estudar como era... Por exemplo, a gente está no Brasil, que tem 520 anos de colonização. A gente desconhece o nosso passado pré-português, né? A gente não estuda na escola como viviam os nossos índios, a não ser folclore. Então, a gente tem um desconhecimento desse nosso passado pré-português, como se ele fosse pré-histórico, e como se as civilizações que viviam aqui não influenciassem o que a gente é hoje. Então, é preciso entender como essa civilização foi construída, como aquelas danças rituais primárias da fertilidade de 5.000 anos atrás puderam influenciar a ópera de Pequim hoje, que ainda continua falando desses mitos heróicos. É uma civilização que viveu muitas e sucessivas guerras e batalhas. É muito recente e real o estado de paz na China, né? Se você for até o final dos anos 80, você vai ver o que aconteceu na Paz Celestial, na Praça da Paz Celestial, que aquele jovem entrou na frente do tanque de guerra. Então, vamos lá. Essa imagem é de 2 atores no início do século XIX. Eles estavam representando uma peça e, na época, eles quiseram reproduzir o teatro feito na época da dinastia Ming, que, de cabeça, é impossível eu dar a data de dinastia Ming para vocês, gente. Eu teria que procurar aqui na minha cola aonde essa dinastia Ming está. Mas eu sei que já é pós-Idade Média, assim, já está... Não é antes de Cristo, é depois de Cristo. Bom, mais de 5.000 anos de história. Esse teatro que habita hoje na China, ele vai atualizando essas tradições. Desculpa. É um teatro que vai atualizando essas tradições do passado. Então, desde 5.000 anos atrás, quando eles faziam as danças rituais da fertilidade e os exorcismos dos xamãs para mandar embora os espíritos do mal, depois, quando a gente vai para o período das primeiras dinastias, as pantomimas da corte, depois já depois de Cristo, o Conservatório Imperial de Música, até chegar no século XVIII com a Ópera de Pequim, todas essas manifestações teatrais, elas estão ligadas com essa tradição, elas estão ligadas com esse passado heróico e guerreiro. É uma arte com uma herança milenar. Você, há 2.000 antes de Cristo, você já encontrava na China os malabaristas, os acrobatas, os mimos, os funambulistas. Quem sabe o que é um funambulista? Então, essa arte de andar pela corda é chamada de funambulistas. E os prestidigitadores, que são os magos, os mágicos.
E é uma arte que foi construída, vem essa tradição milenar, e para chegar no que chegou hoje, essa tradição foi sendo transformada no drama. O drama chinês ele vai acontecer por volta do século XIII, e daí ele vai se desenvolver como a gente conhece hoje. Não quer dizer que essas manifestações que a gente vai falar do passado, inclusive antes disso eles tiveram escolas de atores e outras coisas. Eu estou falando do drama clássico, como acontece hoje na Ópera de Pequim, tá? Mas a sementinha estava lá, 5.000 anos atrás. Bom, por volta de 2700 a.C., e aí existem algumas lendas para a fundação da China, que ainda não tinha o nome de China, né? Mas a lenda mais aceita é que ela foi criada pelo Imperador Amarelo, Huangdi, que funda essa nação chinesa. E existem umas duas versões para a identidade também desse imperador da dinastia Shang, até mais ou menos 1000 a.C. Essas danças rituais, essas coisas foram desenvolvendo e ganharam a forma das danças rituais do Wu. São danças sagradas, mas ainda não tinham fator profano. Então, até 1000 antes de Cristo, a gente está num registro ainda de adoração do passado, de rituais xamânicos, e as próprias danças que acontecem, elas ainda têm esse cunho sagrado. Somente na dinastia Zhou é que os elementos do profano começaram a entrar nesse drama chinês, que ainda não era o drama chinês. Então, como são esses elementos profanos que aparecem na dinastia Zhou? Dinastia Zhou, mais ou menos de 1122 até 650 antes de Cristo. Então, a gente está falando antes de Cristo. As danças rituais acabam evoluindo quando entram o quê? Os mimos e os bufões. Então, é a pantomima e esses antigos palhaços que não podem ser chamados de palhaço. Bufunfa tá lá gravando vídeo, daqui a pouco ele aparece aqui, gente, me dá até medo. Quando ele entra, eu chego, fico nervosa, porque o bicho pega. E eles também tinham danças de louvor. Então, os mimos e os bufões, eles se apresentavam principalmente nos banquetes da realeza. Então, é bem o espírito do bobo da corte. Não tinham esse nome de bobo da corte, isso é uma coisa muito europeia, né? Mas é nesse espírito. Eles alegravam os banquetes, eles iam para as festas para brincar. Existiam também compositores que criavam baladas e canções folclóricas, que eram cantadas junto e se transformavam numa espécie de dança de louvor, tá? Mas contando histórias dos folclores deles. E tinha a dança pantomímica do Sung Wu, que aí ela tinha esse nome mesmo, apesar da gente ter os mimos que faziam a animação, essa dança pantomima do Sung Wu, ela foi desenvolvida a partir dessas danças de louvor. Então, ela evoluiu para uma dança de pantomima, ou seja, não se falava, porque nas danças de louvor, e tanto os mimos quanto os bufões, eles tinham expressão oral. O Sung Wu não, era só pantomima. Então, aí era só a expressão corporal. Os chineses, gente, eles são um povo que criaram muitas coisas que a gente usa hoje. Inventaram o papel, inventaram a impressão artesanal primeiro, né? Inventaram a pólvora, inventaram a escrita em bronze. Isso tudo vai influenciar a formação dessa cultura. Inventaram o papel higiênico, não sei se vocês sabem, que além do macarrão e do sorvete, eles também inventaram o papel higiênico. A roda de olaria, uma coisa que marcou muito a cultura da China, que foi a invenção da seda, que vai permitir o comércio da China com o Ocidente.
A seda, a gente tem a seda mais antiga, eles datam a invenção da seda por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Mas pesquisas arqueológicas já encontraram uma seda de 3.600 antes de Cristo, um pedaço já fragmentado, mas que tinha essa composição, que é o que? Descobriram que no casulo daquele bichinho da seda tinha uma espécie de fibra que tecida fazia aquele tecido. Quem não gosta de uma seda, né? E a China começou esse comércio através dessa invenção. E muito do contato da China com o Ocidente, o próprio Marco Polo depois, que vai para a China como mercador veneziano, né? E aí a gente lembra de Shakespeare, o Mercador de Veneza. Ele vai para essa rota da seda, que era perigosíssima, porque eles saíam com muita riqueza, né? A seda valia muito dinheiro, então tinham muitos piratas. Na época não tinha nome de pirata também. Vanessa, Fala, Cassinha. só para complementar aqui, a Sempre. importância da seda, ela chegou a ser, durante muitos séculos, o produto mais valioso do mundo, mais do que ouro, mais Mais do que do que ouro, qualquer mais que pedra. pedra. Então, existe até uma corrente assim que acredita que o mercado da seda foi o primeiro movimento de globalização, porque ela abriu estradas entre o Oriente e o Ocidente, fez toda a troca cultural entre o Oriente e o Ocidente, foi tudo por questões do comércio da seda. Uhum. É importante. Eu gosto sempre dos comentários da Cássia, porque a gente tem uma historiadora na turma, né, gente? Aí ela me ajuda aqui. Por volta de 350 a.C., o Tao Te Ching é escrito. E por volta de 550 a.C., Confúcio começou a influenciar. Estou dando algumas datas para vocês entenderem como é que isso aí foi formado. Então, primeiro veio Confúcio, depois o Tao. Isso tudo antes de Cristo. A muralha da China começou a ser construída 220 antes de Cristo também. Aí a gente vai ter um período que é chamado período dos Três Reinos. É um período em que muito dessa arte teatral foi desenvolvida também. A China foi dividida em 3 reinados, né? E inclusive esses 3 reis são personagens que vão aparecer mais ali na frente para gente. Aí aparece essa figura do Suma Qian. Vocês vão encontrar esse nome escrito de formas diferentes. Tem lugares que escreve Isima Qian com Q, mas essa é a escrita oriental mais pertinente para o nome dele. Ele vai viver no período do imperador Wuti, tá? O Suma Qian, então, o período do imperador Wuti foi entre 140 e 87 a.C. Esse Suma Qian, ele é muito importante porque ele vai escrever sobre a arte teatral. Nesse período do imperador Wuti, ele vai ser o cara que escreve um registro histórico da época. E ele vai falar muito sobre esse teatro feito nesse período. A gente ainda está antes de Cristo aqui. E as escritas dele vão influenciar muito o teatro que é feito posteriormente, a partir daí. Inclusive, no seu livro, ele tem um capítulo inteiro sobre a profissão do ator. E ele vai fundar, em 104 a.C., o Gabinete Imperial da Música. Esse Gabinete Imperial da Música, ele funcionava como um conservatório. Era um lugar onde os músicos, e aí cantores, dançarinos e mímicos iam para se aperfeiçoar na arte. A música também está muito relacionada com a cultura chinesa. Eles acreditam que a música também faz contato com um outro plano, com o plano
do universo. E esse livro que ele escreve é o Xixi. Xixi é o nome do livro dele, que é um registro histórico do período do imperador Wuti. Esse imperador Wuti também, ele foi muito importante para o desenvolvimento da arte teatral como um todo. Ele era um cara que apoiava, e muitos dos imperadores apoiavam a arte teatral, apesar de discriminar os artistas. Por exemplo, teve um período que as mulheres faziam teatro na China. Depois elas foram proibidas, já na época do Kublai Khan, que é o neto do Gengis Khan, que está na minissérie lá do Marco Polo, é o rei. A Cássia é fã da minissérie, eu estou assistindo agora, não por causa da matéria, é muita coincidência, que eu comecei a estudar a China e comecei a ver os personagens da minissérie aparecendo na história da China. Eu falo, caraca, é tudo de verdade mesmo. Mentira, os episódios tem coisa muito errada ali historicamente, né? Tem gente que perde guerra que nem perdeu, só para dar emoção. Estamos chegando. Mas é gostoso, é gostoso. Não, é muito gostoso, mas a história ali não está muito bem respeitada. Tá enfeitado, não. tá enfeitado. Tem uma coisa assim, né? Liberdade poética, vamos dizer assim. O artista tem total liberdade poética. Admiro muito Tarantino, que conseguiu matar o Hitler que todos nós queríamos. Adoro Bastardos Inglórios. Por volta de 613 a.C., vou ter que dar uma voltadinha, gente, porque alguns slides não entraram e eu vou ter que voltar aqui. Como é que esse drama passou dessas danças de louvor para a criação de uma personagem? Eles tinham uma tradição de anões. Era muito comum na antiguidade as pessoas que eram consideradas com defeitos físicos acabarem nas trupes de artistas em várias localidades do mundo, não só na China. Então, muitos anões trabalhavam como mimos, como bufões. Tem até uma história que teve uma época que o Confúcio achou muito desrespeitoso as sátiras que os anões estavam fazendo, e aí pediu o imperador que matasse 6 anões para servir de exemplo para os anões, porque eles tinham que respeitar as tradições e parará, parará. Enfim, na época do rei Xuang, 613 a 610 a.C., um certo anão chamado Yu Meng, ele morreu um ministro lá, e aí o Yu Meng pega as roupas desse ministro e vai ter com o imperador. Era o momento dele fazer uma cena, entreter o imperador, e aí ele representa este ministro que acabou de falecer e ele assume o papel desse ministro. Então, o ator surge nesse período por volta do século 6 a.C., tá? 6 ou 7, não, 601 a.C. já é século 7 a.C. Estou fazendo a conta certa? Me ajuda aí os matemáticos. Tá certo, tá certo. Tá certo, século 7 a.C., então. E aí ele vai assumir as características desse ministro e vai conversar com o rei como se fosse com o ministro. E aí ele fala que... como é que ele fala? Eu servi há tantos anos esse reino e agora que eu morri, a minha família está na miséria. Não vale a pena ser ministro em show. E aí o rei, Xuang, que fica muito tocado por aquela atuação, manda chamar a família do ministro e dá até um cargo para o filho mais velho do ministro e tal. E aí, esse ator, olha que legal, esse ator conseguiu mudar a situação através dessa criação dele. Então, é a primeira vez na China que um ator com um espetáculo consegue mudar a realidade do público. Essas anedotas, elas servem muito para a gente conhecer um pouco, né? E aí eu estava contando a história do Confúcio lá já depois, quando ele mandou matar aqueles 6 anões, o historiador Suman Kien, ele 200, 300 anos depois, ele vai condenar ainda o Confúcio no seu livro, dizendo da perseguição aos artistas e à liberdade de expressão. Então, nesse Xixi aí, ele vai fazer uma dura crítica
ao Confúcio. Mas vamos voltar lá para trás, que eu vou e volto, mas o nome do curso é Desconstruindo a História mesmo, é para eu botar vocês malucos e malucas. Ô, Vanessa, Fala, amada. a gente pode considerar, então, que o surgimento dos personagens na China surge com a sátira? Surge com a sátira. Beleza. Depois eles vão passando para os heróicos, mas surge nessas brincadeiras dos mimos e bufões. E esses mímicos, eles viviam com eruditos e poetas. Na China, gente, não foi só nesse período, não. Depois, na época da invasão dos mongóis, também. A dramaturgia chinesa sobrevive muito também por conta da escrita e dos seus livros artesanais. Então, por exemplo, quando em algum período não se podia montar um espetáculo, eles faziam os livros manuais e esses livros eram passados de pessoa a pessoa. E isso, por exemplo, na época do Kublai, chegou um convidado especial, não falei com vocês que ele vinha? Eu sabia que ele vinha. Toda terça-feira, oi, bufunfa. Toda terça-feira ele aparece aqui na minha aula, gente, é uma graça, meu colega. Pode rir, Antônio. Então, essa arte vai sobrevivendo através da escrita também. Bom, agora a gente vai lá para frente de novo. A gente não sabe ao certo quando surgiu o teatro de bonecos na China, tá? Existe algumas teorias que dizem que o teatro começou na Turquia, viajou para a Índia, para a Indonésia e depois chegou na China. Existem teorias que dizem que o teatro nasceu na China, viajou para a Indonésia, para a Índia e depois chegou na Turquia. Mas a menos que se venha alguma nova revelação arqueológica, a gente não vai conseguir dizer se o teatro de bonecos começou na Turquia, na Índia, na Indonésia ou na China. Tá? No Japão também tem, só para confundir mais um pouquinho. Mas certo é, a primeira vez que aparece escrito sobre o teatro de bonecos foi o Suma Qian que escreveu. Então, é muito legal que o Suma Qian ainda conta como é que foi que surgiu esse teatro de bonecos. Ele conta que o boneco surgiu, tinha um rei muito apaixonado pela sua princesa e ela havia falecido. E aí surge esse cidadão chamado Shao Wong, que ele era um prestidigitador, era um ilusionista, um mago. E aí ele fala para o rei, para esse imperador, né? Rei não, imperador, que ele consegue ter esse contato com os mortos. E aí ele arma toda uma situação com uma luz especial, o imperador morrendo de medo, vê a uma certa distância, eles colocam um tecido de linho para separar o imperador dos espíritos, e aí esses espíritos vão surgir em sombra atrás desse tecido de linho. Então, muito provavelmente, esse cidadão muito inteligente fez esse teatro de sombras para iludir o imperador, só que depois o imperador pediu que ele fizesse mais algumas vezes, e em 2 vezes ele não conseguiu contato com os espíritos, provavelmente porque ele estava sem o equipamento do lado. Então, como a gente estava falando sobre o teatro de bonecos na China, segundo narra o Suma Qian, esse teatro de bonecos vai acontecer por volta de 121 a.C., com essa figura, o Shao Wong, que vai fazer esses bonecos para iludir o rei. Acontece que em algum momento essa ilusão não funcionou, ou porque ele provavelmente, isso é o que eu imagino, né? Ele devia estar sem os seus
apetrechos naquele momento, e o rei pediu para ele fazer os espíritos aparecerem uma vez e não funcionou. Depois o rei pediu para os espíritos aparecerem de novo e também não funcionou. E aí o rei mandou ele encontrar com os espíritos, né? Ele foi assassinado pelo imperador porque Jeitinho falhou. chinês de resolver as coisas, né? Sempre tinha um jeito chinês de resolver as coisas. É assim, não funcionou, não? Vamos lá. Ó. Vamos lá. O fato é que essa arte desses bonecos de sombra, desse teatro de bonecos, ou teatro de sombra, como também é chamado, independente dele ter nascido na Turquia, na Índia, na Indonésia, na China, ele tem características muito parecidas. É esse boneco talhado no couro, principalmente. A gente viu que em alguns lugares esses bonecos também vão receber madeira. Na China também tem bonecos de madeira, daqueles frontais, que trabalham mais como o titereteiro e tal. Mas a gente percebe, além dos traços pessoais de cada cultura, a técnica de fazer esses bonecos é muito parecida, né? É uma película de couro super fina, mais rígida, porque o boneco tem que ficar nesse formato. Então, eu não conheço a técnica de fabricação, eu nunca acompanhei essa fabricação desses bonecos. Mas a gente, ao observar os bonecos dessas mais variadas culturas, a gente pode perceber a semelhança no feitio desses bonecos. Então, é o couro perfurado, colado, manipulado por varetas, e aí em cada país ele vai receber as características, a indumentária, as cores pertinentes a cada um desses lugares. E é uma arte que resiste até hoje, né? Eu adoro teatro de bonecos. E o teatro de sombras mais ainda. Vocês devem perceber que tem teatro de sombras no biombo. Aqui a gente está com uma cena, demos um salto aqui, mas antes de dar esse salto no slide, eu vou falar algumas coisas primeiro. Não, essa é uma peça, lembra que eu falei dos Três Reinados? Essa é uma peça dessa época que representa os Três Reinados. Os Três Reinados, a gente está falando de 221 depois de Cristo, tá? Então, é uma peça dessa época. E ela vai trazer essas personagens que são muito características dos Três Reinados. Vocês vão ver, sempre tem esses três homens, um vai ser mais barbudo, o outro vai ser que é o mais velho, o mais sábio, né? Sempre vai ter um mais engraçado e o outro sempre mais guerreiro. Então, eles simbolizam os três reinos, mas ao mesmo tempo trazem personagens muito distintos desses três reinos. Então, várias peças foram feitas sobre esse período, sempre com essas três personagens características. Tá bom? Agora, a gente já passando para depois de Cristo, a gente vai chegar nessa época do teatro dos 100 jogos. Esses 100 jogos, eles tinham pantomimas, danças acrobáticas, mágicos, malabaristas, engolidores de espada, engolidores de fogo. Esse teatro ele acontecia nas feiras. Então, era onde já tinha uma feira, esses artistas iam para o meio dessa feira se apresentar. Foi um teatro muito marcante que vai dar origem depois ao teatro de variedades chinês. Né? Fala. Só lembrando assim, dessas feiras que elas começaram antes da Idade Média, né? Da nossa Idade Média. Nessa época aí já tinha o comércio da seda, então muito provavelmente a seda que proporcionou essas feiras, aí tinha todo esse entretenimento nas feiras. Esse entretenimento ele era muito para o mercador também que vinha fazer negócio nessas feiras. Então, esse teatro dos 100 jogos era a céu aberto no meio da feira, recebia esse nome justamente porque era essa coisa de variedade e os artistas iam chegando, as trupes chegavam, se apresentavam. Ainda não tinha um teatro, como vocês veem nessa imagem,
imagem com um tablado, normalmente eles pegavam os espaços das ruas mesmo para se apresentar. Só por volta de 610 depois de Cristo é que o primeiro teatro com palco foi construído, e justamente para receber os embaixadores estrangeiros que vinham negociar a seda. Então, o primeiro palco foi construído. O palco chinês não mudou muito dessa época até hoje. Eles têm um palco muito simples, eles não usam efeito de palco giratório, de fundo falso, de coisa que desce do teto, Não, é um tablado, um fundo, uma entrada pela direita, uma entrada pela esquerda. Normalmente eles entram por um lado e saem pelo outro. Eles determinam por onde que entra, por onde que sai. Não é como a gente que fala direita é a casa, esquerda é o hotel. Não, direita entra, esquerda sai. Mas eu não sei direito se é pela direita ou se é pela esquerda. Eu... E a importância do mercado, né, para a arte é porque também, além de passar a cultura para outros povos que vão chegar ali, né, e vão acabar adquirindo algum conhecimento, se apropriando de algumas técnicas até, é que a feira era o único lugar que o artista podia ganhar uma graninha ali, porque era o único Sim. lugar que rolava dinheiro. Porque a apresentação para os reis não tinha dinheiro, a apresentação em templo também não tinha dinheiro. Então, se eles não ganhassem essa graninha na feira, a moedinha doação. Alguns artistas que caíam na graça dos reis, eles tinham prêmios, mas também não era renda. Enquanto eles estavam na graça do rei, eles viviam com as mordomias reais. O dia que o rei se aborrecesse, também eles morriam. Então, beleza. A demissão é um pouco cruel. Então eles sabiam, a gente vai viver nessa vida boa enquanto o rei gostar da gente. Se a gente der sorte, a gente é expulso. Com uma mão na frente e outra atrás, sem levar nada. Tinha Né? prazo, então. Que? Ele tinha os artistas tinham prazo, tipo o traficante. É um prazo de validade. Enquanto você estiver me servindo, ok. Se você não estiver me servindo, tchau. Enquanto tiver graça, enquanto tiver Enquanto corpo para fazer as coisas. Por exemplo, o artista vai envelhecendo, um acrobata, depois de uma certa idade, ele não vai ter a mesma agilidade, por mais que ele treine. Né? Então, o rei não vai querer um acrobata de certa idade que não vai dar as piruetas que ele quer que dê. E até hoje, gente, você pega os acrobatas chineses, o próprio Circo de Soleil, ele pega muito artista chinês, pegava, né? Essa feira, ela era esse lugar de convivência, esse lugar de possibilidade financeira, esse lugar de troca de experiência. E, ao mesmo tempo, esses artistas também são incentivados para mostrar a força da cultura chinesa para o estrangeiro que chega, para ver, aqui é assim, a gente vive assim. Então, eles têm esse incentivo para cuidar desse jardim. Aí a gente vai chegar na dinastia Tang. A gente está agora, mais ou menos, 712 DC. Na dinastia Tang, a gente teve um imperador chamado Ming Huang, que ele foi ele foi considerado o imperador Soleil da China. Ele gostava das artes, ele gostava da música, ele era boêmio, ele era poético, ele queria viver no meio dos artistas. Ele reinou de 712 a 755. Tá? A dinastia do Tang foi de 618 a 906. As datas, eu não tenho certeza se elas são precisas, mas é nessa faixa por aí. Então, ele, por exemplo, ele foi a primeira pessoa, esse imperador, a querer unir a poesia com a música e com a dança. Ele tenta trazer isso, ele pega aquela ideia que a gente falou do conservatório que foi criado lá atrás de música e transforma, criando o Jardim das Peras. O que é o Jardim das Peras? É uma escola de atores para jovens homens chineses.
Então, esse imperador, ele gostava tanto de arte que ele viajava pelas pequenas cidades e queria ver o que estava acontecendo nessas cidades. Então, ele escolhia a dedo 300 jovens rapazes para participar. O próprio imperador escolhia esses 300 jovens para participar dessa escola chamada o Jardim das Peras. Até hoje, quem estuda teatro na China, mesmo que seja um estudante de teatro stanislavskiano, porque hoje a China tem teatro stanislavskiano, não tem só ópera de Pequim, eles têm drama falado também, eles têm cinema muito desenvolvido, os filmes, hoje a gente vai ver um trechinho, se der tempo, ai Jesus, vamos lá, China, ele vai incentivar isso. Então, ele escolhe esses 300... o que eu estava falando? Até hoje, os estudantes de teatro na China, eles são chamados de aprendizes do Jardim das Peras. Então, mesmo o Jardim das Peras não existindo mais, isso foi tão importante na cultura chinesa que até hoje o estudante de teatro é chamado de os rapazes do Jardim das Peras, tá? Meninas não podiam estudar aí, só meninos. Mas o imperador também construiu uma escola para meninas chamado Jardim da Primavera Perpétua, onde ele pessoalmente também escolhia 300 jovens para treinar a arte da dança, tá? Então, escolas separadas, escola de atores para os meninos e escola de dança para as meninas. Tá bom? Até o Clubai, algumas mulheres ainda faziam teatro. Depois o Clubai vai taxar uma lei que as mulheres que fazem teatro devem ser consideradas prostitutas. Aí elas passam a usar a faixa verde na cintura, que era a faixa dada para as prostitutas, para os escravos e para gente mais ralé que existia na China. E aí as mulheres param de fazer teatro, não porque elas são proibidas, mas para não usar a faixa verde que era dada para as prostitutas, atrizes, escravos e mendigos. Só gente da mais alta consideração dos imperadores, a gente estava ali. Os atores não, tá? Só mulher que ganhava a faixa verde, os homens não ganhavam, não. Os homens estavam um pouquinho acima ali da gente. Não estavam lá em cima, mas estavam um pouquinho acima ali. E a partir daí, somente no século XX, uma mulher volta a atuar na China. Pode, gente, claro, ter tido o caso de uma ou outra perdida por aí, mas oficialmente só no século XX que a mulher volta. Inclusive hoje na Ópera de Pequim tem mulheres, atrizes maravilhosas trabalhando. Vamos seguindo em frente. Depois desse período, vamos voltar lá para o imperador Ming Huang. Esse imperador, ele tinha uma amante muito querida, né? E muitas das grandes obras dramáticas escritas na China foram feitas em homenagem a esse casal. Então, ela era atriz também, além de concubina, ela era atriz e ela gostava das artes. Então, ela influenciava esse imperador a gostar. Os imperadores eram muito influenciados pela sua preferida. Eles tinham um harém, mas eles sempre tinham uma preferida, que não necessariamente era a primeira mulher, podia não ser a primeira. Tá bom? Algumas peças foram feitas em homenagem a eles dois. Essa amante dele chamava Yang Kuei-fei. Ela também foi conhecida como Madame Pompadour, né? E uma das peças escritas em homenagem a eles foi encenada no século XVII. Olha só, a gente está lá no século VIII e no século XVII estão fazendo peças sobre eles, tá? Então, eles fazem o Palácio da Vida Eterna, fazem a Beleza Embriagada. A Beleza Embriagada é uma história maravilhosa, é um monólogo para a atriz, que é um dia que eles brigam, o rei e essa concubina brigam e rompem. E aí ela toma um porre de dor de cotovelo e dizem que ela fez um escândalo no palácio, totalmente embriagada. E aí eles escrevem a peça para falar dessa briga deles, é a Beleza Embriagada, é a briga do casal.
Nesse período que a gente está falando aqui, o mais importante na época do Jardim das Peras não era, e para o chinês não é até hoje. Hoje a Ópera de Pequim usa alguns artifícios de cenário, como a gente vai ver em alguns vídeos que a gente vai passar aqui. Mas o mais importante para eles não é isso. O mais importante é o sentimento que o ator vai comunicar para o público. Tanto que até hoje na Ópera de Pequim, hoje menos, porque está muito famosa e muito comercial, mas até o século XX, final do século XIX, começo do século XX, o texto deles era muito livre. Eles não têm esse apego ao texto como a gente tem. O texto se você pode mudar as palavras e falar do teu jeito, inclusive mudar as músicas. Então era muito comum. Você pega um texto desse, se ele vai ser montado numa cidade da China, ele vai ser montado uma história. Se você for assistir essa mesma história montada em outra cidade, você vai ver uma história completamente diferente, justamente porque eles não têm esse apego ao texto dramatúrgico, apesar deles valorizarem muito o texto dramatúrgico, tanto que em alguns momentos em que o drama foi proibido, o drama essas histórias só persistiram porque, já que eles não podiam encenar, eles liam e passavam esses livros de um para os outros, principalmente na época dos Khan, né, da época da invasão mongol. Muito desse drama sobreviveu dessa forma, meio clandestino, tá bom? Depois disso, a gente vem para a época dos shows de variedades. Aí a gente está mais ou menos entre 1000 e 1200, já depois de Cristo. É a época em que eles representavam principalmente as peças dos três reinados. Eles vão recuperar, lembra que eu falei dos três reinados lá do século III? Agora, no século de 1000 a 1300, mais ou menos, eles vão recuperar essas peças aqui. E aí vão trazer essas personagens para o contemporâneo, trazendo de novo as personagens clássicas. O homem barbudo, o gordo da cara pintada, que vai fazer mais o comediante, e o comandante, o chefe da guerra, né? E esses espetáculos tratam com muito de poesia, música, dança. Era muito comum as cidades fazerem os festivais. E aí esses artistas iam para esses festivais se apresentar. Aí a gente está na época já da Rota da Seda fervendo. Foi o auge da Rota da Seda, foi na época que a gente estava no último pedaço da Idade Média Ocidental. Então a gente está no comecinho das grandes navegações, a gente está com as cruzadas acontecendo nesse período também. Então, só para situar vocês ocidentais, em que época, mais ou menos, é o período que o Marco Polo foi para a China, a gente está falando desse mesmo período. E esses festivais, o mais importante era o Festival Anual da Primavera. O que acontecia? Eles montavam várias barracas, voltava a história da feira, mas cada artista montava a sua barraca e eles iam fazendo várias apresentações, e barracas de comida e de bebida. Um grande festival mesmo. É onde os elementos... No Karate Kid, o último, com o filho do Will Smith. Aparece o festival. Esse ele vai para a China e não se adapta lá, e aí tem um período que ele participa desse festival aí com a amiguinha. O festival acontece até hoje, claro que ele vai sendo reformulado, né? Hoje a gente tem, outro dia até me perguntaram na aula, que não aparece muito no teatro chinês os seres mitológicos. Por exemplo, o chinês é muito ligado no horóscopo, né? A gente às vezes vê no Ano Novo Chinês as coisas, manifestação do dragão, os bichos do Kung Fu e tal. Esses elementos não vão muito para o teatro, não, viu? Eles ficam mais nessas manifestações festivas, mas eles não vão muito para o palco, não,
Para o palco, quem aparece mais são os heróis das guerras mesmo, são os antepassados e essas histórias que eles vão resgatando ao longo do tempo. Bom, durante o festival, eles montavam um palco num tablado. Essa imagem é só ilustrativa, ela é da Ópera de Pequim também, tá? Eles montavam um tablado com um telhado de madeira para funcionar de palco. O chão do palco, eles botavam um tapete de grama, e era em cima desse tapete de grama que eles apresentavam. Normalmente, eles procuravam um lugar perto do rio, e eu acho que talvez hoje não dê tempo de passar os vídeos, viu? Se não der tempo de passar hoje, eu mando os vídeos pelo Google Classroom, tá bom? Vamos lá. Então, montavam sempre esse palco perto do rio e num campo aberto, para as pessoas poderem se aglomerar em volta. E as pessoas levavam seus banquinhos para assistir as apresentações, e quem não tinha um banquinho, sentava no chão mesmo. É muito importante para o surgimento do drama esse período. A gente está falando do período onde começa a invasão mongol. Então, quando Gengis Khan invade primeiro o norte da China, né, isso vai deixar marcas muito grandes no drama chinês, que vai acabar se dividindo. Então, a gente vai ter o sul da China, que não foi dominado pelos mongóis, o drama vai se desenvolver de uma forma. O norte da China, que foi dominado pelos mongóis, vai se desenvolver de uma outra forma. Então, a gente vai ver, ao mesmo tempo, o drama no sul também funciona como uma resistência cultural à invasão dos mongóis. Então, eles usam muito subterfúgios. A arte sempre faz isso, né? Usar subterfúgios para vencer os ditadores e as guerras e tudo mais. Então, por exemplo, quando eles não conseguiam montar as peças, eu já falei isso na aula, eles passavam os textos para as pessoas lerem. E aí a gente está entre o século XII e o século XIV, nesse período da invasão dos mongóis, e a gente vai ter essas diferenças entre o drama do norte e o drama do sul. No norte, eles têm a influência do Confúcio. Então, eles vão acreditar, por exemplo, que o dever público, a piedade filial, é a origem de toda virtude. Isso vem do Confúcio. E isso vai influenciar em tudo que eles vão escrever. As peças têm muito a ver com valores, com deveres, com a guerra, e muitas histórias de amor também permeando essa guerra. No Sul, eles são um pouco menos rígidos com essa questão do valor, são mais complacentes. Então, eles buscam falar mais de sentimentos e menos de guerras. Eles buscam também as pequenas indiscrições. Aí eles já começam a fazer uma comédia onde a personagem feminina, não atriz, porque aí a gente está falando de ator, aí as atrizes já não estão mais trabalhando, mostra um decote para seduzir o personagem, uma coisa que, por exemplo, o confucionismo achava que você tinha que ficar todo coberto, né? Que quanto menos corpo você mostrasse, mais puro você seria. Já no Sul, eles já usavam o corpo de uma forma um pouco mais sedutora, artisticamente, do que no norte. Eles tinham uma moral mais flexível, um estilo de atuação mais informal do que no norte. E aí a gente tem um bonequinho representando uma dançarina do norte, que é a dançarina das mangas compridas. Vocês veem aí que a manga é maior. Hoje as mangas estão mais bufônicas do que nessa época, mas vem justamente dessa questão de esconder o corpo. E aí se descobriu nessas mangas bonitas uma dança. Eles têm uma dança e cada movimento dos braços vai fazendo com que as mangas façam outros movimentos. 10 minutos eu entro em pânico. Vamos lá, hoje eu me atrasei mesmo, hein, gente? Editar esse vídeo vai ser terrível. Então, essa boneca representa essa dança acontece até hoje, tá? No norte, pessoal, eles tinham uma rigidez, inclusive quanto à forma do drama. Então, todas as peças tinham que ter 4 atos, ela tinha que ter rima, tinha uma regra para as músicas, ela tinha uma clareza de estilo.
Já no Sul, as peças eram mais alegres, a música era mais ruidosa, mais barulhenta, eles tinham mais efeitos poéticos, e eles começam a trazer características da ópera. As características da ópera vão começar a aparecer aí por volta do século XIII, século XIV, no Sul. Aí a gente vai falar de alguns autores, essa imagem aí é de 1922, é uma imagem recente, mas que está representando um drama musical chinês. Esses dramas musicais, eles vão ser o que vai dar origem à ópera, tá bom? A partir desses dramas, por volta de 1214, o Kuang Hanqin, que é um dramaturgo chinês, chegou a escrever 65 peças de teatro nesse período. 14 dessas 65 chegaram até os dias de hoje. São peças musicais com conteúdo histórico. Essas peças eram apresentadas pelas trupes ambulantes em palcos improvisados. Aí, quando chega a dinastia Ming, eles desenvolvem o Kung Shui, que eles chamam de peça musical, que é essa peça aí. A gente já está falando, então, da dinastia Ming, que já começa a apresentar figurinos mais suntuosos, mais elaborados. Eles têm um cerimonial, um ritual muito elegante para entrar e para sair de cena, e eles têm uma precisão na linguagem gestual. Uma coisa que a Ópera de Pequim vai buscar aí, e é uma característica muito forte da Ópera de Pequim ainda hoje, todos os artistas têm que ter um controle artístico do corpo. Precisa ter esse controle do corpo. E nesse período, esse controle do corpo passa também por esse controle das mangas. Essas mangas, elas têm depois elas vão do norte para o sul e ganham outros ares artísticos. Então, a dançarina, o ator que vai fazer aquilo também, eles pegam a dança e levam para o teatro. E aí esse controle das mangas tem que ter uma precisão muito milimétrica, assim, tá? Para a Ópera de Pequim, a Ópera de Pequim ela vai surgir, como a gente conhece hoje, vai evoluir desse drama aí da dinastia Ming, 1200 e pouco, 1300, até o século XVIII, e no século XVIII a Ópera de Pequim ganha esse nome e vai ser muito próxima do que ela é hoje. É necessário para a Ópera de Pequim que você tenha uma perfeição no conjunto. Tudo tem que estar perfeito. Eles são muito detalhistas. Todo o conjunto da obra tem que estar perfeito, mas o protagonista, ele precisa ter um desempenho singular. Tudo é muito exigido de todos os artistas, mas o protagonista ele tem que ser, assim, não pode errar, senão você não protagoniza nunca mais. Qualquer mínima falha, você não protagoniza mais. Então, é muito rígido, é muito disciplinado. Quando a gente fala da disciplina, e eu falo que o maior defeito do artista brasileiro é não ter disciplina, é um fato, onde eu me incluo nessa, a gente não tem a disciplina necessária para a perfeição. E aí a gente aceita que a gente é assim e fala, tá, tudo bem, improvisa, o público não sabe. Faz parte da nossa cultura teatral. Não estou falando que é melhor ou que é pior. Eu estou falando a diferença cultural que existe aí. O texto é livre, como eu falei com vocês, eles não têm essa rigidez. A rigidez que eles têm com o corpo, eles não têm com o texto. Tá? Eles não têm essa coisa de ali. A ópera nasce sem cenário. Hoje a gente vai ver que já tem algum cenário, mas não muda muito. Eles têm uma plataforma muito neutra, com um fundo, às vezes um painel representando alguma coisa. De objetos, eles colocam normalmente uma mesa, uma cadeira, um divã, mas eles não colocam isso como elementos
decorativos. Esse divã, ao mesmo tempo que ele pode ser uma montanha onde eles vão escalar e vão subir, ele pode ser a cama da Madame Butterfly, ele pode ser um lugar onde eles vão se esconder do inimigo, ele vai ganhando formas. E eles acreditam muito nessa criação ambiental. Então, o ator, a atriz, eles têm a responsabilidade de alimentar a fé cênica que o Stanislavski fala, para fazer com que esse público seja envolvido nessa horda de sentimentos para acreditar na realidade que está se passando no palco. Eles usam máscara, todos, máscara pintada no rosto, existem momentos da máscara colada, mas basicamente a máscara pintada. Homens atuando até o século XX, somente no século XX é que as mulheres passam a atingir. O drama falado moderno, ele vai chegar na China em 1907. E aí começam a chegar as peças ocidentais na China. Mas muito sutil. Somente a partir de 1945, esse teatro ocidental ele vai ganhando um corpo maior na China, mas não ultrapassa a ópera chinesa, não ultrapassa o teatro tradicional, tá bom? Mas essas duas formas teatrais vão passar a conviver nessa China. Uma curiosidade aqui, no começo da ópera de Pequim, o próprio imperador Xian Huang, lá por volta de 1700, escolhia os atores e atrizes. Do mesmo jeito lá da Escola das Peras, lá do Jardim das Peras, esse imperador viajava por toda a China, assistindo os teatros locais, e os atores que ele mais gostava, ele trazia para Pequim. E aí esses atores iam ser preparados para trabalhar na ópera de Pequim. O ator quase não usa subterfúgio, tá? Qual é o trabalho do ator, o desafio? Ele está muito focado, nossa aula está acabando, gente. Ele está muito focado na ação simbólica. Ele cria essa ilusão espacial através do simbolismo das suas ações. Então, como eu falei, um divã pode ser qualquer coisa dentro desse cenário. O que vai dizer o que é esse divã são as ações e o corpo que o ator... Ô, Luana, tadinha, chegou para dizer tchau. Quem vai dizer a forma que isso vai tomar o jeito que o ator vai lidar com isso, tá? Vou colocar para vocês lá no grupo, amados e amadas, alguns materiais que eu gostaria que vocês assistissem. 3 vídeos da Ópera de Pequim, e também vou colocar o filme Lanternas Vermelhas. Por que eu estou colocando esse filme para vocês assistirem? Ele não está falando de teatro, tá? Mas ele está mostrando um pouco da cultura da China, e vocês vão ver um pouco da atuação cinematográfica chinesa, que é um pouco diferente da nossa. Esse, para mim, é um dos meus filmes preferidos. Assim, eu tenho uma lista grande de filmes preferidos, né? Libera todo mundo a câmera aí para eu dar um print, que depois, se eu sair daqui, nossa aula está acabando. Desculpa, baixa a perna ou vem para foto, mas não fica com essa meia aí atrás de mim, não. Luana, Luara, libera aí para a gente tirar um print. Vai acabar, vai acabar. E eu ainda quero finalizar com a China. Sorrisão, cadê Luara? Luara! Ela não tem câmera hoje, tem chave. O mais importante da gente saber sobre essa cultura chinesa é isso, o respeito pela tradição que vem até hoje, o culto dos antepassados, o culto dessa história, a valorização da história que leva, que é uma coisa que
particularmente a gente ocidental colonizado tem pouco, né? Como eu falei, a gente não busca saber como os nossos índios viviam aqui antes dos portugueses chegarem. Então, é uma coisa que a gente pode aprender com essa cultura, mas ao mesmo tempo eles têm essa parte da guerra que não é tão legal, essa parte da violência que não é tão legal. Adoro sala cheia. Vamos gritar merda? 1, 2, 3 e... Merda!